Depois eu passo a cópia para vocês. Compreensão bíblica. Descrentes não entendem a Bíblia. A gente tem o costume de dizer que não entende, não entende, não entende. Vamos lá ler 2 Coríntios 4, 3 a 4. Mas que ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, até que é a imagem de Deus. Veja, o que Paulo está dizendo? Que se o evangelho ainda está encoberto, está para aqueles que perecem. Não pode estar para você. Você tem que buscar, ler, estudar, compreender, porque você, como crente, não pode dizer: eu não entendo a Bíblia. Se você não entende a Bíblia, eu não sei o que está fazendo com ela, né? O evangelho é claro. O problema do entendimento bíblico são doutrinas presas por pegas de versículos isolados, que não tem a ver com a verdade, que é, não, aqui será o adventismo, será o sabatismo, será não sei quem mais. Vamos ler, vamos tentar entender, porque Paulo diz: se ele está encoberto, está para os incrédulos. Os crentes podem ser enganados por pessoas camufladas. Vamos ver lá? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Você veja, onde é que está isso? Lá fora ou no meio da igreja? No meio da igreja. A Bíblia é simples para se compreender. São os ignorantes espiritualmente e instáveis que torcem a palavra para a sua própria destruição. Quem disse isso foi Pedro. Vamos ver? Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Os nécios e duvidosos demoram a entender e por isso não compreendem. Veja, quem não compreende são os perdidos, são os que querem perverter a doutrina, né? E agora os nécios e duvidosos. Lucas, vamos ver lá. Tem que ser rápido, irmãos, porque o tempo está indo embora. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Mas era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Veja, o que Jesus está dizendo aqui? Eles, como judeus, eles deveriam conhecer as Escrituras. Observando as Escrituras, né? Eles deveriam lembrar. O profeta Isaías falou desse acontecimento. Foi o que aconteceu com João, apesar de que João foi por tribulação. Ele manda pergunta lá para ele se é ele mesmo, você tem que esperar outro. Ele falou: você só diz os sinais que está acontecendo. Por quê? Porque João, como judeu, conhecia os sinais que deveriam acompanhar o Messias. Aí, a questão, falamos do Evangelho. Nós precisamos conhecer os mandamentos de Jesus para poder pregar o Evangelho. Senão você não prega o Evangelho. Mas, irmãos, onde é que estão os mandamentos de Jesus? Está lá nas bem-aventuranças e dali para frente todos os Evangelhos. Ele começa com as bem-aventuranças, passa para a semelhança do reino do céu. É igual a um tesouro, é igual isso, é igual, passa para a similitude, uns tem que ser igual ao sal, tem que ser igual à luz. Ali estão os mandamentos do Mestre. Eu preciso conhecer isto para poder pregar o Evangelho. Senão eu não prego o Evangelho do reino, eu prego outro Evangelho,
E Paulo diz que quem anuncia outro evangelho seja anátema. Ele diz, ele não fala um anjo do Satanás, ele diz nem que um anjo do céu desça e vos anuncie um outro evangelho além deste que está sendo pregado. A incredulidade e a dureza de coração fazem as pessoas questionarem o conteúdo do evangelho. Vamos lá, Mateus e Marcos. Mateus 13:1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. Agora, Marcos. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. E Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por ano. Que versículo é esse, Elva? 7. Versículo 7. O que Jesus diz até aqui? É simples, ele resume. O crente que crê, produz. E o que não crê, não produz. Versículo 9. E só um pouquinho. E o problema não está nem no que semeia e nem na semente. Está na terra. Está em mim e está em você. Ele não exige que todos produzam 100%. Ele diz que produziu 30, produziu 60 e produziu 100. Quem crê no Evangelho, produz espiritualmente. Quem não produz é porque não crê. É isso que ele está dizendo. E não depende nem da semente e nem do que semeia. Depende da terra. Vocês viram como ele responsabiliza cada crente pela sua salvação e pela produção espiritual? Eu creio, você produz? Não, então você não crê. Porque quem crê, ele está dizendo que produz. É como ele fez quando deu o talento, né? Quando ele abençoou pelo talento. O que entregou 10, o que entregou 4. Como aquele que trabalhou 12 horas, 8 horas, 4 horas, 2 horas. Não interessa o quanto faz, interessa que faz. Então ele está dizendo, quem crê produz, e quem não crê não produz, não se discute. Vamos lá? Quem vai ler? Quem tem ouvidos para ouvir que ouve. E acercando-se dele dos discípulos disseram: por que lhes falam parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, terá, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem lhe será tirado. Por isso, lhes faltam parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Veja, Jesus está deixando aqui claro aquilo que muitas vezes vocês me perguntam. Mas e a pessoa que é sincera? Quem tem boa semente, na boa terra, ela enxerga.
porque Deus é justo. Então você não tem como medir a espiritualidade e a sinceridade daquela pessoa no serviço de Deus. Mas os que têm os bons olhos, os bons ouvidos, eles enxergam. Deus é fiel nisso, né? Vamos ver o Marcos. Pastor, o fator produzir. O que seria esse produzir? Produzir frutos para anunciar o Evangelho. Você precisa passar o Evangelho de salvação genuíno àqueles que dele necessitam. É aquela questão, você não pode reter a palavra com você. Quem, por exemplo, se fecha e não passa esse evangelho, por exemplo, ele no caso não estaria dizendo isso? Não estaria, lógico, não estaria. Porque a questão é a questão da Páscoa, né? O Evangelho não é pessoal. Esse é um outro erro que a igreja ensina. É você e Deus, você e Deus, você e Deus. Não, senhor. O Evangelho não é pessoal. Ele é universal. Quem recebeu, não detenha. Porque Deus cobrará. Ele não é pessoal. Você e Deus. Ele é pessoal, você e Deus, para Deus te abençoar e te julgar. Mas você precisa anunciá-lo. Você precisa passar essa palavra. Você não pode reter, né? Pastor, em relação aos talentos, esse produzir também tem a ver com os talentos? Tem a ver, lógico, é uma sequência, né? É aí que ele começa com as bem-aventuranças, passa para a similitude e fala do que é o reino de Deus, como tem que funcionar. Esses são os mandamentos de Jesus que nós precisamos conhecer para pregar o Evangelho. Simplificando, pastor, isso significa que se o crente se fechar, não buscar produzir, ele pode perder a salvação. Ele pode perder a salvação, ele pode receber tudo o juízo de Deus, né? É aquele que teve um talento e deixou lá, né? Ele disse, servo mal, né? Sabeis que eu colho onde, como é que disse? Onde não semeei, junto onde não espalhei. É o que ele manda, né? Vamos ver Marcos. Indo esses anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceram os homens, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido dos que o tinham visto já ressuscitado. Aqui nós temos uma outra questão. Compreensão e fé vêm por se ouvir a palavra de Cristo. Vocês conhecem já os versículos. Vamos para a causa dos equívocos. A rejeição é uma forte causa. Vamos lá? Mateus 19, Mateus 13, do 9 ao 13. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se deles os discípulos disseram: o que lhes fala em parábola? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Promessas e bênçãos são condicionadas. Vamos lá? 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Elas são condicionadas. Realidades bíblicas. A ignorância nos expõe aos ataques de Satanás. Vamos ver. Efésios 4, 27. Não deixe lugar para o diabo. 6. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais
efetuar a maldade nos lugares celestiais. 1 João, Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. veja, fora desse conhecimento, nós somos alvos dos ataques do diabo. Como não ser enganado? Essa parte maior nós vamos pular para vocês lerem em casa daí, tá? Aqui nós vamos ler esse pedacinho aí. Colossenses 2, 6 a 8. Portanto, pode ler, irmã. Pode ler. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construa sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Vamos agora ler o Gálatas, que é mais importante que os outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Amém. É mais uma vez a responsabilidade individual de cada um. Por um lado, Satanás usa a mentira para enganar e manter as pessoas cativas. Por outro, Deus usa a verdade para promover o trabalho do Espírito Santo. Vamos ler? João 8, 31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As forças demoníacas se opõem àqueles que buscam a verdade. Vamos ler? Esse é bem curtinho. Vamos ler as duas citações bíblicas. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do Cristo e não entendendo, vem uma língua e arrebata, e foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado na terra do O 2 Coríntios, Pelo que temos esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos todas as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o vosso evangelho está encoberto, esse já leu. mas termina ele, vai. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais os Deus se cercam, segundo o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É aquele problema. Ou você conhece bem o Evangelho, ou o pouco que você conhece não vai te ajudar. Existe um ditado que diz: quanto mais conhecimento, menos fé. Mas não é bem assim. Uma pessoa que está habituada a conhecimentos esporádicos, aí está na igreja, faz aí uma faculdade, numa área ela adquire conhecimentos científicos. Isso pode abalar a fé? Pode, mas por isso abala a fé porque ela não conhece bem a sua fé. Então, quanto mais aprofundado o conhecimento, mais firmeza você tem para sustentar a tua fé. Aqui nós vamos ler só as frases. Cuidados a serem tomados pelos santos. Não negligenciar esclarecimentos sobre batalha espiritual. O que está escrito a respeito é o que nós lemos em Efésios. Você precisa entender que a nossa guerra, seja ela qual for, ela é espiritual, por qualquer motivo. Não está dando certo isso, é espiritual. Não se tornar presa de críticas e cuidados
que os mantêm ocupados sem ser com as coisas espirituais. O cristão precisa gastar o tempo nas coisas de Deus, ele precisa ter esse discernimento. Eu vou daqui lá, não sei aonde, fazer o quê? Eu vou no almoço, me convidaram, amém. Não esqueça que você é crente. Dá um testemunho. Comporte-se como crente. Não se envolva em questões que não te convêm. Moderadamente. Como? Moderadamente. Depende, né? Lembrar que as armas para essas batalhas são espirituais. Não negligenciar a oração e a leitura bíblica. É uma coisa que eu não sei se fazemos ou não fazemos, mas isso tem que ser levado a sério. Se você passa sem orar, isso vai ficando normal para você, né? E espiritualmente você vai ficando desprotegido. Não desanimar-se quando parece haver uma perda considerável ou não. Falar, ficar alerta e resistir o diabo naquilo que você é fraco. Fica de olho no teu ponto fraco, porque ele também conhece o teu ponto fraco. Não deixar de usar a autoridade de Cristo contra os poderes demoníacos. Realizar a vontade de Deus racionalmente, à medida que for conhecendo. Não invente a fazer coisa que está fora do teu controle. E nem caia no giro do reteté, porque você vai só escandalizar, às vezes passar por palhaço, sei lá por quê, e isso não vai dar em nada. Tenha conhecimento daquilo que você disser. É como esse problema, ele foi bastante provocado pela unção com óleo. A unção com óleo chegou a ser um objeto para curar doença, para expulsar, para libertar, até para salvar. E o que Tiago diz ali na unção com óleo é que, querendo o doente a unção, chama-se alguém que possa explicar para ele a palavra, orar por ele, deixando claro quem é que garante a bênção. Mas isso mistificou-se. Conselho ao novo convertido: aprender a discernir os espíritos enganadores e as falsas doutrinas. Isso você faz com conhecimento da palavra. Nada pode remover uma mentira exceto a verdade. Nada pode dar vitória sobre demônios exceto Deus. Não é o óleo, não é o lenço, não é a Bíblia, né? Por meio do precioso sangue de Cristo, da oração e do constante caminhar no Espírito Santo. Porque se você não caminha no Espírito Santo, o demônio ele pode resistir. Ele não consegue te atacar, como dizem alguns, né? Que ele te faz pecar. Ele te faz pecar se você quiser. Isso só funciona para quem não é salvo. Porque quem não é salvo não pode quebrar essa força. Quem é salvo, sim. Mas ele pode resistir você. E nessa questão dele resistir você, quem sofre é quem precisa da bênção. Amém?